O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, muito boa tarde na paz do Senhor. Pastor Davi Abacuque dando início a mais um programa Aconteceu na História. Nesta programação de hoje, ainda falando de reforma protestante, estamos terminando aí o mês de outubro, né? Dia 31 foi então manifesta, promulgada, reconhecida como dia oficial da Reforma, 31 de outubro de 1517, e o nosso programa de hoje vai abordar os bastidores da Reforma Protestante, como tudo se iniciou, qual foi o contexto em que a Reforma tomou dimensões e a proporção que acabou por mudar o comportamento social da época, em especial em meados do século, final do século XV, início do século XVI. Quem foram, portanto, os protagonistas de todo este processo de reforma que até hoje tem sido tema de muitas discussões no âmbito teológico e também no âmbito social, uma vez que a questão da reforma protestante é uma matéria que vira e mexe, nós estamos vendo sendo discutida nos bancos universitários, nas bancas acadêmicas, enfim, é um tema sempre muito próprio, é um tema sempre muito interessante e que visa não somente trazer conhecimento àqueles que, como eu, são apaixonados por história, mas também de mostrar a importância que essa reforma teve para toda essa estrutura de evangelho que hoje conhecemos como esse movimento protestante. E é com base em toda essa estrutura, em comemoração aos 503 anos da Reforma Protestante, que hoje o programa Aconteceu na História vai finalizar este assunto tão importante, trazendo aqui os aspectos e os bastidores da grande reforma. A reforma que, sem dúvida nenhuma, mudou o comportamento social daquela época, mas não só isso. Também nos fez entender a importância de se manifestar, se apregoar, se anunciar um evangelho não cercado por dogmas, não cercado por costumes, mas a genuína e verdadeira palavra de Deus, que transforma a vida do homem pecador, lhe dá a oportunidade de ter os pecados perdoados, o nome escrito no livro da vida e a garantia de uma morada eterna nos céus. Este é o programa Aconteceu na História. Eu, pastor Davi Abacuque, vou ficar com você até às 16 horas, trazendo seguramente muitas informações que são relevantes dentro do tema que vamos aqui discutir. Eu quero já agradecer o carinho da sua audiência, quero convidar você a me ajudar compartilhando, publicando este vídeo nas suas redes sociais
e me permitindo ou fazendo com que a minha voz alcance o maior número de pessoas possíveis, em especial daqueles que, como eu, como já disse anteriormente, gostam de história e entendem que ela, sim, faz parte de toda a estrutura e de todo o cotidiano e do comportamento humano como um todo, tá bom? Então eu quero pedir a você que me ajude. Você também pode participar do nosso programa, mandando o seu tema, mandando sua sugestão, e você pode fazer isso aí através desse e-mail que vai passar aí no GCzinho, daqui a pouquinho a produção vai colocar, tá aí o e-mail PRD Abacuc, o e-mail da nossa produção. Você vai poder mandar aí a sugestão de tema para que a gente possa aqui, em função da nossa exiguidade, da exiguidade do próprio tempo, a gente possa pelo menos abordar de forma muito sistemática e objetiva, como temos feito durante toda a duração do programa Aconteceu na História, os temas que eventualmente por vocês forem sugeridos, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo e quando voltar então nós vamos entrar propriamente na discussão que hoje vai acalorar e também estruturar o programa de hoje, os bastidores da Reforma Protestante. Quero que você fique aí, daqui a pouquinho eu volto e seguramente vai ser bênção de Deus para a sua vida. Não deixe de acompanhar a programação da TV AD Perus, a TV que veio para ficar. Até daqui a pouco. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, estamos de volta com o programa Aconteceu na História. Sempre lembrando a você que toda esta programação vai ao ar às segundas-feiras, a partir das 15 horas, aqui na TV AD Perus, a TV que veio para ficar, órgão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus, a Igreja da Família, que tem dentro desse contexto de pandemia, encontrado por meio das mídias sociais, em especial por meio da televisão, uma forma de interagir com todos os nossos irmãos, com todos os nossos membros, com todos aqueles que são simpatizantes e também consideram a importância e a relevância deste papel que a Igreja vem desenvolvendo neste momento de pandemia, como todos nós já sabemos, tá bom? Bom, como eu disse no bloco anterior, hoje nós vamos falar um pouco sobre os aspectos, os bastidores que cercaram este tão relevante tema, e é a Reforma Protestante. Agora, no último dia 31 de outubro, nós comemoramos, então, os 503 anos da Reforma Protestante, que no ano de 1517 foi estabelecida pelas 95 teses de Martinho Lutero, como nós já vimos aqui nos programas anteriores. Hoje, porém, eu quero conversar um pouquinho com você para mostrar um pouquinho os antecedentes finais da Idade Média e quais foram os papéis que a sociedade daquela época desempenhou
e, portanto, a relevância, o papel do Estado naquele contexto em que a reforma passa a ser uma realidade cada vez mais presente. Então, para a gente entender um pouquinho sobre os bastidores da reforma, nós precisamos considerar alguns fatos que são noticiados na história e que vão nos dar, pelo menos, a interação para que tenhamos a possibilidade, a partir daí, de compreender como é que se desencadeou todo este processo que hoje norteia o comportamento das pessoas em um segmento muito satisfatório. Nós temos várias linhas da teologia pós-moderna que consideram os efeitos da reforma protestante logo de seus reformadores, seja ele Calvino, seja ele Martinho Lutero, seja ele Jerônimo Savonarola, todos estes homens, não é, tiveram um papel relevante para a estruturação deste processo que, sem dúvida, modificou a sua época nos fatos que ocorreram naquele contexto e influenciam a nossa sociedade até os dias de hoje. Então, inicialmente, eu queria conversar um pouco com vocês para falar um pouquinho, então, do que está cercando os bastidores da reforma, mas nós, com base nisso, não podemos jamais nos esquecer da importância, por exemplo, dos estados nacionais. A história, ela vai nos contar que nos séculos que antecederam a reforma protestante, preste atenção nisso, a igreja não vivia em um vácuo, mas sim em um contexto político-social mais amplo, com o qual tinha múltiplas interações. Mas é no final da Idade Média que há o surgimento destes chamados estados nacionais, ou seja, as modernas nações europeias, que representou uma grande ameaça à pretensão do papado daquela ocasião, começam a se manifestar de uma forma mais acentuada. Por exemplo, na Alemanha, no Sacro Império Romano, não é? Nós temos aqui um personagem muito famoso, né? Rudolf Habsburgo, que foi eleito imperador em 1273. A história vai dizer que em 1356, um documento conhecido como a Bula de Ouro determinou que cada imperador deveria ser escolhido por um processo eleitoral seletivo, composto por 7 eleitores, sendo que destes 7 eleitores, 4 deveriam ser nobres e 3 deveriam ser arcebispos da igreja. Havia uma descentralização política naquele contexto e o poder dos príncipes que limitava, entre outras coisas, a autoridade do imperador. E a forte tensão entre a igreja e o Estado era uma prática cada vez mais comum naquela ocasião. É na França, então, que há os primeiros sintomas de fortalecimento da monarquia, não é? Com a chegada de Filipe IV, o chamado ou conhecido como Belo, 1285 a 1314, a história vai dizer que este rei enfrentou com êxito o poder da igreja e dos papas, e foi ele quem preparou a França para tornar-se o primeiro Estado nacional moderno. Na Inglaterra, por exemplo, o parlamento reuniu-se pela primeira vez no ano de 1295. Esse país teve um grande rei na pessoa de Eduardo I, não é? Já Eduardo, que faleceu em 1307, e que, entre outras ações que ele lá praticou como rei, subjugou os nobres e enfrentou com êxito o Papa, principalmente na questão dos impostos. Daqui se percebe, então, que nós estamos caminhando para aquilo que nós vamos chamar de decadência. Logo, esse declínio do papado, este processo de desestruturação vai se manifestar. É este período que começa com o pontificado, por exemplo, do Papa Bonifácio VIII, 1294 a 1303. Segundo nos conta a história, Bonifácio VIII era um papa arrogante,
ambicioso e que entrou em confronto direto com o rei Filipe IV acerca dos impostos e da autoridade papal. A história também diz que Bonifácio publicou 3 famosas bulas, não é? Essas bulas na qual ele reclama que os leigos sempre foram hostis ao clero. Depois ele publicou uma outra bula chamada Escuta Filho, dirigida ao rei francês, não é? E também ele publicou no ano de 1302 uma terceira bula denominada o Canto do Cisne, ou seja, do papado medieval. A história diz que Bonifácio, irritado com as ações, ou melhor, Filipe, irritado com as ações papais, ele envia tropas. O Papa então é preso e diz a história que ele falece 1 mês após ser libertado. Seguiu-se um período, então, de crescente desmoralização do papado. Nesse contexto, surge Clemente V, 1305 a 1314, um papa francês que transferiu a cúria, ou seja, a administração da igreja para Avignon, lá no sul da França, no que ficou conhecido também como cativeiro babilônico da igreja, datado de 1309 a 1377. A história diz que em toda parte cresceram as críticas, às extravagâncias e ao luxo da corte papal. João 22, data de 1316 a 1334, mostrou-se eficiente na cobrança de taxas e dízimos para cobrir essas despesas. Finalmente ocorre o chamado a grande cisma, em que houve 2, não é? E posteriormente 3 papas rivais em Roma, Avião e Pisa, 1378 a 1417, e assim sendo, diante dessa situação constrangedora, surge em toda a Europa um clamor por reforma na cabeça e nos membros da igreja. Aí nós temos então um fenômeno que chama a atenção, um movimento conciliar. Durante a famosa guerra, não é? Ou a grande cisma, cada papa considerou-se o único e legítimo papa e excomungou o seu rival. Vocês imaginam essa cena? Um papa excomungando o outro, mas foi isso que aconteceu. Assim, houve a necessidade daquilo que nós vamos chamar na história de concílio. Um concílio para resolver essa crise de poder entre os monarcas do Santo Clero. O Concílio de Pisa, então, que se estabelece no ano de 1409, elegeu um novo Papa, mas os outros 2 recusaram-se a serem depostos, resultando em 3 papas ao mesmo tempo. Então, João 23, o segundo Papa pisano, convocou o Conselho de Constança, datado em 1414 a 1417, que depois de 3 papas elegeu Martinho V como único Papa, decretou a supremacia dos concílios sobre o Papa e condenou os pré-reformadores, não é? João Wycliffe e também João Hus, Jerônimo de Pragas e outros famosos pré-reformadores que já naquele momento tinham um papel de bastante interação nesse movimento que já passava a iniciar-se. A história diz que o Conselho de Basileia, que ocorreu no ano de 1431 a 1449, reafirmou a superioridade dos concílios. Finalmente, o Concílio de Ferrara, lá em Florença, 1438 a 1445, tentou a união com a Igreja Ortodoxa, frustrada pela conquista de Constantinopla pelos turcos lá no ano de 1453, eu já falei com vocês sobre isso, reafirmando assim a supremacia papal. Essa tentativa fracassada de tornar a Igreja mais democrática e governá-la através de concílios ficou conhecida como uma prática chamada como conciliarismo, pois esse movimento acabou por não dar certo. A partir deste momento, surge então um novo fato na história. Qual é este fato, pastor Abacuque? Os movimentos dissidentes. Outro aspecto desse período de efervescência foi o surgimento, então, de alguns movimentos dissidentes, em especial no sul da França, que despertaram a forte oposição da Igreja Católica. Um desses movimentos foi o dos cátaros, em grego, né, puros, ou os albigenses, da cidade de Albi. Eu já falei sobre esse tema aqui, surgido lá em meados do século de número 11. Quem eram estes
albigenses, segundo a história, eles se caracterizavam por um sincretismo cristão, gnóstico, maniqueísta, com um dualismo radical, espiritual e material muito forte, extremo, um asceticismo muito aflorado. Eles foram condenados, não é, pelo Quarto Concílio de Laterança em 1215 e mais tarde aniquilados por uma cruzada. Para combater esses e outros hereges, a Inquisição foi oficializada já no ano de 1233, e vocês se lembram bem que quando eu tratei sobre a Inquisição, eu falei um pouco sobre esse movimento dissidente dos albaneses, não é? Outro movimento que foi liderado por Pedro de Valdo, né, ou de Valdes, que faleceu em 1205, de Leão, cujos seguidores ficaram conhecidos também como Homens Pobres de Leão, tinha um estilo de vida comunitário. Esse movimento ensinava as escrituras no vernáculo, enfatizando, por exemplo, com destaque, o Sermão da Montanha. Esse movimento incentivava a pregação de leigos e de mulheres, negavam de forma veemente o purgatório. Estes também foram condenados pelo Concílio de Verona em 1184 e foram muito perseguidos, refugiando-se em vales remotos e quase inacessíveis dos Alpes italianos. Mais tarde abraçaram a Reforma Protestante, sendo assim uma das poucas igrejas protestantes anteriores à Reforma do século XVI. Só para você ter aí se situar no que nós estamos discutindo. Então, depois disso, nós vamos, a partir desse contexto, ver os primeiros movimentos que passarão a surgir antes da promulgação da Reforma, que eu vou denominar aqui os primeiros movimentos da Reforma. Nos séculos XIV e XV, surgiram, entre muitos movimentos públicos, políticos daquela época, alguns movimentos esporádicos de protesto contra certos ensinos e práticas da Igreja medieval. Um deles foi encabeçado por João Wycliffe, né, em 1325 a 1384, que era um sacerdote e professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Wycliffe, ele atacou as irregularidades do clero, as superstições das relíquias, as peregrinações, a veneração dos santos, bem como também combateu de forma muito acentuada a doutrina da transubstanciação e também o purgatório. Ele também criticava de forma muito acentuada as indulgências, o celibato clerical e as pretensões papais. A história diz que os seguidores de Wycliffe, eles também eram conhecidos e considerados como os lalardos, não é? Tinham uma Bíblia como norma de fé que todos devem ler e interpretar. Nós temos uma outra figura bastante emblemática em todo este movimento, já no início da Reforma, o chamado e conhecido reformador João Hus, não é? Cuja data de nascimento dá em 1372 a 1415. Um sacerdote e professor da Universidade de Praga, na Boêmia, ele foi influenciado pelos escritos de Wycliffe. Definia a igreja por uma vida semelhante à de Cristo e não pelos sacramentos. Hus dizia que todos os eleitos são membros da igreja e que o seu cabeça é Cristo e não o Papa. Hus também insistia na autoridade suprema das Escrituras. A história vai dizer que Hus foi condenado à fogueira pelo Concílio de Constança. Seus seguidores ficaram conhecidos como os Irmãos Boêmios, não é? Cuja data mostra lá em 1457. Eles foram também muito perseguidos. Foram os percussores dos Irmãos Morávios, não é? que veremos posteriormente. Outro grupo protestante cujas raízes são anteriores à reforma do século XVI. Então, isso aqui é muito importante para que você entenda que já antes da promulgação da reforma de Lutero, nós já tínhamos grupos dissidentes que combatiam de forma acentuada todo este movimento que a igreja produzia através da sua ganância pelo poder. Outro indivíduo, incluindo entre os pré-reformadores e muito conhecido do mundo teológico, é o nosso Jerônimo Savonarola, cuja data
do seu nascimento é de 1452, 1498. Quem era Savonarola? A história vai dizer que ele foi um frade dominicano de Florença, na Itália, que pregou, entre outras coisas, contra a imoralidade da sociedade na igreja, inclusive no papado. Savonarola governou a cidade por algum tempo, mas finalmente foi excomungado e enforcado como herege. Depois deste pré-movimento reformista, nós vamos então observar que surge também nesse contexto, nos bastidores da reforma, os movimentos devocionais. Vejam que eu estou separando por bloco para que você entenda. Além dos movimentos que romperam com a igreja, houve também outros que permaneceram na mesma, por se concentrarem na vida devocional sem crítica aos dogmas católicos. Um deles foi o misticismo, bastante forte na Inglaterra, na Holanda e especialmente na Alemanha, no Reno. Os principais místicos dessa época foram Meister, Taylor e os chamados e conhecidos amigos de Deus. Também temos uma figura emblemática chamada Henrique Suso, cujo falecimento se deu em 1366, e mais tarde vamos ver aqui o surgimento do teólogo e líder eclesiástico Nicolau de Cusa, cuja data de aparição é de 1401 a 1464. Veja que o misticismo dava ênfase, entre outras coisas, à união com Deus e ao amor, à humildade e à caridade, e produzia uma belíssima literatura devocional. Outro importante movimento foi a devoção moderna, que se manteve forte durante todo o século XV. Esse movimento ele é muito interessante e vale a pena depois você pesquisar, porque ele tem uma importância extremamente significativa para o contexto de reforma, tá bom? Hoje, em função do horário, não dá para a gente considerar isso. Mas tem, entre as suas ênfases, recai sobre, por exemplo, a espiritualidade, a leitura da Bíblia, a meditação e a oração. Também valorizava a educação, criando ótimas escolas. Foi um movimento leigo para ambos os séculos e também exerceu grande influência sobre os reformadores protestantes. Os participantes eram conhecidos deste movimento como os Irmãos da Vida Comum. A obra mais importante e popular produzida por este movimento foi o belíssimo livreto devocional A Imitação de Cristo, que teve a sua publicação pela primeira vez em 1418, escrito por Thomas Kempis, Thomas Kempis, ele é quem traduz isso e de uma forma muito acentuada. Então, o primeiro devocional, A Imitação de Cristo, ele surge no ano de 1418. Os humanistas bíblicos, eles são uma figura preponderante também nesse movimento reformador, reformatista, que nasce com Lutero. O interesse pelas obras da antiguidade levou ao estudo da Bíblia nas línguas originais, pelos chamados humanistas bíblicos. Os principais deles foram o italiano Lorenzo di Valla, falecido em 1457, estudioso extremamente dedicado do Novo Testamento. Também o inglês John Colet, de 1519, falecido em 1519, estudioso das epístolas paulinas. O alemão Jonas Reichin, de 1522, notável hebraísta. O francês Lafrève Eteples, de 1536, tradutor do Novo Testamento, e o holandês Erasmo de Roterdã, esse muito conhecido no mundo teológico, cuja data aparentemente, não é certeza, de 1466, tendo vivido até 1536. O príncipe dos humanistas, que publicou uma edição crítica do Novo Testamento grego com uma tradução latina, talvez a obra mais importante publicada no século XVI e que serviu de base para a tradução de Lutero, tanto Thailand como o Lafrave, eles muito influenciaram os reformadores protestantes. Esse retorno às Escrituras muito contribuiu para tudo isso que nós conhecemos da reforma protestante a partir do século XVI. Então, esse é um primeiro momento muito interessante, mas aí você pode dizer assim, bom, pastor, até aí muito interessante, nós tivemos diversos movimentos anteriores à reforma, mas num contexto geral, como é que a gente pode considerar tudo isso? Bom, então, nós vamos considerar então a situação no seu geral.
Quando a gente fala de reforma, nós precisamos considerar que o final da Idade Média foi marcada, entre outras coisas, por muitas convulsões políticas, sociais e religiosas. Isso é um ponto indiscutível, todos nós sabemos disso. Entre as políticas, por exemplo, destacou-se a Guerra dos 100 Anos, 1337 a 1453, entre a Inglaterra e a França, no qual se tornou famosa uma grande heroína chamada Joana d'Arc. Todos nós que estudamos história conhecemos um pouquinho da história dela. Houve também muitas revoltas, não é, camponesas, o declínio, por exemplo, do feudalismo, que a gente já discutiu aqui, a expansão das cidades, o surgimento do capitalismo. O aspecto social, nós não podemos deixar e ignorar esse fato, havia fomes periódicas e o terrível flagelo de pestes, não é? Tais como a peste bubônica ou a peste negra, que marcou aquela geração no ano de 1348. A exemplo do que nós estamos vivenciando agora com a pandemia da Covid-19. Observem que as guerras, as pandemias e outros males que produziam morte, devastação e desordem, ou seja, a ruptura da vida social e pessoal, levam um sentimento de insegurança, né? Então, o sentimento dominante era de insegurança, ansiedade, melancolia, pessimismo. Isso era ilustrado pela dança dos mortos, não é? Gravuras que se viam em todas as partes com o esqueleto dançante. Vocês lembram disso? Tem muito nos livros de história, não é? Na área religiosa, portanto, houve uma erosão, houve uma destruição, não é, do ideal da cristandade ou do corpo cristino, né? A sociedade coesa sob a liderança da igreja e dos papas. Esse império ruiu. A religiosidade agora era simplesmente meritória. E meritória por quê? Porque era constituída de missa pelos mortos, crença no purgatório, invocação de santos e de Maria. Ao mesmo tempo, havia um grande ressentimento contra a igreja por causa dos abusos praticados e dos desvios, não é, dos seus propósitos. Isso é ilustrado pela citação ou pela situação do papado no final do século XV e início do século XVI. Os chamados papas do Renascimento foram estadistas e patronos de artes e de culturas do que os pastores do seu rebanho. Então, eles eram mais políticos do que pastores, na verdade. A instituição papal, ela continua neste processo de declínio com muitas lutas políticas, simonia, nepotismo, falta de liderança espiritual, aumento de gastos e novos impostos eclesiásticos que asseveravam essa discussão por mudanças e clamor por reforma, não é? Como o Papa Alexandre VI, não é, de 1492 a 1503, o espanhol Rodrigo Borjas foi um generoso promotor das artes e da carreira dos seus filhos, César de Lucrécia e Júlio II, 1503 a 1513. Este foi um papa guerreiro, comandando pessoalmente o seu exército, não é? Leão X também, 1513 a 1521. O papa contemporâneo de Lutero teria dito quando eleito: agora que Deus nos deu o papado, vamos destruí-lo. Veja que coisa interessante essa declaração de Luís X, não é? Então nós vamos caminhando agora para o primeiro momento, que é o chamado momento da Reforma Protestante. E aqui eu dividi em dois blocos interessantes. A primeira parte vai tratar daquilo que eu vou determinar, aqui eu denominar como contexto social e religioso, não é? Vimos então alguns elementos que caracterizaram a sociedade europeia às vésperas da Reforma. Então ficou, acho que, bem aclarado para você, não é? Havia, entre outras coisas, muita violência, havia baixa expectativa de vida, havia profundos contrastes socioeconômicos e decrescente sentimento nacionalista, né? Essa perca do amor pela pátria era algo que se destacava naquele contexto. Havia também muita insatisfação, tanto dos governantes como do povo, em especial em relação à igreja, principalmente
a cúpula mais alta, o alto clero e também a Roma. Na área espiritual, havia a insegurança e a ansiedade acerca da salvação, em virtude de uma religiosidade que era, por sua constituição, baseada em obras, também chamada de religiosidade contábil, não é? Ou matemática da salvação. Como isso, pastor? Débito igual a pecado, não é? Crédito igual a boas obras. Então, foi bastante inusitado o episódio mais imediato que desencadeou o protesto de Lutero. Então, essa era a ideia. Débito igual a pecado, crédito igual a boas obras. Foi isso que provocou em Lutero a insatisfação de buscar protestar por uma realidade diferenciada daquilo que se estava sendo apresentado pela igreja. Desde os meados do século XIV, cada novo líder do Sacro Império Romano era escolhido por um colégio eleitoral, que eu falei lá atrás para vocês, composto por 4 príncipes e 3 arcebispos, não é? Mas em 1517, quando houve a eleição de um novo imperador, um dos 3 arcebispos eleitorais, o de Mainz, não é? Ou Mangúcia, estava vago. Veja que coisa interessante acontece. Uma das famílias nobres que participavam do processo de eleição para a escolha deste novo bispo, não é? Eles resolvem, então, tomar para si esse cargo e assumir ter mais um voto no colégio eleitoral. Então, a partir daí, um jovem da família, chamado Alberto, foi escolhido aleatoriamente para ser o novo arcebispo. Mas havia, naquele contexto, eu já contei para vocês aqui numa outra ocasião, haviam 2 básicos problemas a serem sanados. O primeiro, ele era leigo, não tinha idade mínima exigida pela lei canônica para exercer esse ofício. Uma vez leigo e não tendo idade mínima, eram 2 empecilhos que poderiam lhe custar a pretensão e o alcance da cadeira. Segundo a história, o primeiro problema foi sanado com a rápida ordenação ao sacerdócio. Então, pegaram o menino lá, o Alberto, e consagraram ele ao sacerdócio, equacionaram o problema. Quanto ao impedimento da idade, a história nos conta que era, entre outras coisas, necessária uma autorização especial do Papa, o que levou a um negócio altamente vantajoso para ambas as partes. A família nobre consegue comprar a autorização do Papa Leão X, mediante um empréstimo feito junto aos banqueiros de Fúgia, lá em Habsburgo. Ao mesmo tempo, o Papa João, ou Leão X, autorizou o novo arcebispo, agora chamado de Alberto de Brandemburgo, a fazer uma venda especial de indulgências. E, com essa venda especial de indulgência, ele deveria dividir os rendimentos da seguinte maneira. Parte das indulgências serviria para o pagamento do empréstimo feito pela família e a outra parte deveria ir para as obras da Catedral de São Pedro, lá em Roma, a chamada Basílica de São Pedro, que até hoje tem o seu pujor e a sua importância na história da humanidade. E assim foi feito. Tão logo foi instalado no seu cargo, Alberto encarregou o dominicano João Tetzel de fazer a venda das indulgências. E aí, este João Tetzel começa, entre outras coisas, a promover a venda das indulgências, ou seja, o perdão das penas temporais do pecado. Quando Tetzel se aproximou de Wittenberg, Lutero, então, resolveu se pronunciar sobre o tema. Então, nós vamos ver aqui o surgimento, pela primeira vez de forma asseverada, de Martinho Lutero, 1483 a 1543. Martinho Lutero, que nascera em 1483 na pequena cidade de Eslemb, na Turinga, não é? Turíngia, em um lar muito religioso, ele começa agora a estabelecer propósitos para combater toda esta prática. A biografia de Lutero diz que seu pai trabalhava nas minas e a família tinha vida confortável. Inicialmente, o jovem pretendeu seguir a carreira jurídica, mas em 1505 defrontou-se com a morte de uma
tempestade, não é? Ele, com essa morte, ele resolveu abraçar a vida religiosa. Ingressou no mosteiro agostiniano, influenciado por Agostinho de Hipona, não é? Do mosteiro agostiniano de Harfurt, onde se dedicou a uma intensa busca da salvação. Em 1512, a história diz que ele se tornou professor da Universidade de Wittenberg, onde passou a ministrar os cursos sobre vários livros da Bíblia, como Gálatas, como Romanos. Isso lhe deu um novo entendimento, entre outras coisas, acerca da justiça de Deus. Ele não era simplesmente uma expressão da severidade de Deus, mas do seu amor que justifica o pecador mediante a fé em Jesus Cristo, aquele clássico tema que a gente já conhece de Romanos 1:17. Assim sendo, no dia 31 de outubro de 1517, diante da venda das indulgências que era promovida por João Tetzel, Lutero afixou à porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses, a maneira usual de convidar-se uma comunidade acadêmica para debater algum assunto. Então, era uma prática. Quando você queria reunir a comunidade acadêmica, você afixava suas teses na porta da igreja mais importante da cidade. Logo, uma cópia dessa tese chegou às mãos do arcebispo que enviou a Roma. No ano seguinte, Lutero foi convocado para ir a Roma a fim de responder às acusações de heresia. Recusando-se a ir, foi entrevistado pelo cardeal Cajetano e manteve as suas posições. Em 1519, Lutero participou de um debate em Leipzig e com um dominicano, João Heck, no qual defendeu o pré-reformador João Hus e afirmou que os concílios e os papas poderiam errar. Em 1520, diz-nos a história que a bula papal, Levanta-te, Senhor, deu-lhe 60 dias para retratar-se ou ser excomungado. Os estudantes e professores da universidade que assistiam Lutero queimaram a bula e um exemplar da lei canônica em praça pública. No mesmo ano, Lutero escreveu várias obras importantes, especialmente algumas que me chamam muita atenção. 3 eu destaco aqui, não é? A Nobreza Cristã da Nação Alemã, O Cativeiro Babilônico da Igreja e A Liberdade do Cristão. Essas 3 obras são famosíssimas e quem gosta de história, de Bíblia, deve conhecer. Se não conhece, deve verificar a importância dessas literaturas. Isso deu a Lutero aquilo que nós chamamos de notoriedade imediata em toda a Europa, e aí aumentando a sua popularidade, em especial na Alemanha. No início de 1521 foi publicada a Bula da Excomunhão, né, de Lutero. Neste ano, Lutero compareceu a uma reunião no parlamento de Diet, em Worms, onde reafirmou a sua ideia. Foi promulgado contra ele o edito de Worms, que o levou a refugiar-se no castelo de Estamburgo, sob a proteção dos príncipes eleitos da Saxônia, Frederico o Sábio. Ali, Lutero começou a produzir uma obra-prima de literatura alemã, a sua tradução das Escrituras. Tá bom? Bom, eu vou terminando por aqui, tem muita coisa ainda, mas eu acho que para você entender o que significou o processo da Reforma Protestante, promulgada em 31 de outubro de 1517, é importante você considerar esses aspectos importantes que eu abordei aqui, né? A reforma na Alemanha, a partir de então a reforma luterana, difundiu-se rapidamente pelo Sacro Império, sendo abraçada por vários príncipes alemães. Isso levou dificuldades crescentes com os principados católicos, com o novo imperador Carlos V, 1519 a 1556, e com o parlamento de Dieta. Bom, o fato é que a reforma protestante tem muito a ver com todos nós, ela é extremamente importante para o nosso contexto espiritual e também social e, portanto, o programa Aconteceu na História tem como objetivo maior de trazer a você esses aspectos que eu relatei aqui nesta tarde de segunda-feira para te deixar antenado acerca desse tão relevante movimento que mudou a história da igreja, hoje conhecido como a Igreja Protestante. São 503 anos de reforma. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos sustentar, porque são através de reformas como esta que o combate às heresias
vai sendo manifesto. Recentemente, essa semana que passou, nós vimos um teólogo dos nossos dias propondo que a Bíblia deve ser atualizada. A Bíblia sempre será a Bíblia. A Bíblia, ela é eterna, ela não precisa de reforma, ela não precisa ser revisada, ela não precisa ser autorada. A Bíblia é a genuína e poderosa palavra de Deus e, portanto, a fé só pode vir pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu vou me despedindo de você, fazendo uma oração e daqui a pouquinho você vai continuar com toda a programação aqui da TV AD Perus. Aliás, eu quero te convidar a acompanhar toda a nossa programação que tem início a partir das 10 horas da manhã, todos os dias, encerrando com o programa Uma Palavra na Madrugada, apresentada pelo pastor Edson Arantes. Meus agradecimentos especiais a todos os nossos telespectadores, a você que todas as segundas me acompanha. Deus te abençoe, abençoe a sua vida abundantemente. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e segunda-feira, se Deus assim permitir, nós estaremos de volta. Pai de amor e bondade e misericórdia, te somos agradecidos pela oportunidade que tivemos de passar esses momentos com os nossos telespectadores. Pedimos que a tua boa mão continue nos ajudando, nos abençoando, abrindo a nossa mente a fim de que possamos compreender a tua palavra. Ser conosco, abençoando também todos os nossos telespectadores, todos aqueles que têm dedicado um pouco do seu tempo para aprender mais sobre a tua palavra, dá a eles a capacidade de compreensão e inspiração do teu Espírito Santo para que se apaixonem pelas Escrituras Sagradas e possam delas, Senhor, extrair todos os princípios e verdades, valores absolutos que podem resultar na salvação da nossa vida espiritual. Dá-nos a tua bênção, a tua graça, é o que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere. Se Jesus não voltar na próxima segunda-feira, vou estar com você aqui em mais uma edição do programa Aconteceu na História. Meu fraternal abraço a todos os nossos amigos, telespectadores, em especial a nossa regional de Mairiporã, lugar de gente feliz. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos ali e também abençoe a sua vida, tá bom? Eu vou me despedindo de você, ficando por aqui. Te aguardo na próxima segunda-feira com mais um programa Aconteceu na História. Até lá! AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.